Bem, meus irmãos, o último vídeo de hoje da série Estudo Biográfico a gente vai estar vendo uns pontos principais de um estudo biográfico na vida do profeta Samuel. Só para destacar aí para vocês que a matéria que nós estamos estudando hoje, que é o método biográfico, ela está registrada da página 66 até a página 68, né? Então temos aqui algumas explicações e o exemplo desse estudo de Samuel que a gente vai falar aqui rapidamente também está aqui para que vocês possam rever ou, se preferirem, reverem no slide, tá? Então esse método de estudo vai gerar um trabalho. Lembrando, o devocional eu não pedi porque já havia um pedido de devocional por parte do professor Márcio na disciplina espiritualidade. Então, para não acumular e fazer a mesma atividade, nós deixamos a aula passada sem demos uma atividade diferente do vídeo daquele pastor lá, né, que vocês estão amando, o pastor Geraldo. Então, vamos lá. Um exemplo de estudo biográfico estudando a vida do profeta Samuel. Ponto. O que um estudo biográfico precisa responder inicialmente? Qual é o nome do que nós estamos estudando? Samuel. Onde nasceu? Está aqui a resposta. Ramá, uns 10 km ao norte de Jerusalém. Quando nasceu? Às vezes esse quando não tem a ver com data necessariamente. Pode ser, por exemplo, não estou dizendo que tenha sido. Quando a profecia lá, aquele oráculo de Isaías, no Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, poderia ser o ano de nascimento. Né? O nascimento de Sansão. Tem um período lá, quando você lê o livro de Juízes, tem lá dizendo, né, no período em que os filisteus oprimiam o povo de Israel. Então, às vezes, esse quando nasceu não vai ser um ano, mas ele vai ser associado a um evento, a uma circunstância específica daquela época. Então, quando nasceu Samuel? Na época do sacerdote Eli, a palavra do Senhor, aí traz aqui um elemento da circunstância, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Há algo diferente no seu nascimento? Há alguns nascimentos na Bíblia que destacam a intervenção divina. Né? O nascimento de Isaac, o nascimento de Ismael, que ainda que não tenha sido uma intervenção milagrosa, há algo que nos chama atenção, a questão do Abraão não esperar e Sara não esperarem o cumprimento da promessa, passarem à frente de Deus e ter aquele evento, né, aquela situação muito atípica comparada com a nossa cultura, de a serva da Sara dar um filho a Abraão. Então, houve alguma circunstância especial, Sansão, como nós citamos mais uma vez, uma mulher estéril, visitada pelo Senhor, uma promessa de que o filho dela ia ser isso e isso, varão, nazireu, que não poderia passar navalha, não poderia beber bebida forte, enfim, circunstâncias especiais envolvendo o seu nascimento. Outra coisa, quem foram seus pais? Quem foram os pais de Samuel? No caso, Eucana e Ana. Aí destacou aqui, né, no caso do exemplo, destacou alguns aspectos dos pais dele. Eventos ou circunstâncias que marcaram os primeiros anos da vida. No caso de Samuel, tinha. Alguns outros não vão ter. Se você fizer a biografia de Jesus, eventos que marcaram a sua infância. Tem aquele momento, ele lá no templo arrazoando com o sacerdote, quando a mãe dele perde ele, ou ele se esconde da mãe. Então, aqui são passos na vida de Samuel. Não necessariamente todos que você vai estudar a sua biografia vão ter as mesmas etapas, os mesmos elementos a serem respondidos. Né? Era casado, foi casado, tinha esposa, tem nome da esposa, teve filho, qual a contribuição desses filhos ou da sua esposa? Por exemplo, Abraão era casado, Sara, personagem importante, era relevante, a vida dele associada a Sara, alguns eventos importantes da biografia cruzam com eventos da vida da esposa, cruzam com a vida dos filhos. Por exemplo, a biografia de Davi, a biografia de Samuel que nós estamos estudando tem pontos importantes com o filho. A biografia de Eli tem pontos importantes envolvendo o filho.
né? A biografia de Isaac tem pontos importantes envolvendo os gêmeos Jacó e Esaú. Então, nem todos terão as mesmas respostas, nem todos terão os mesmos pontos a serem destacados, mas aqui é um roteiro, um sumáriozinho de uma personagem que está sendo avaliada. Qual era a sua ocupação principal quando adulto? Por exemplo, Paulo era apóstolo, era um fariseu instruído nos pés de Gamaliel, era fazedor de tenda. Então, qual era a sua ocupação? A ocupação de Samuel. Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Era pouca coisa, né? Pouca coisa. Então, vamos estar destacando e detalhe, como vocês estão vendo aqui no slide, como vocês vão verificar na apostila. As referências bíblicas são importantes nessa situação. Enfim, qual era a ocupação principal quando adulto? Seguindo, analise o caráter do personagem, detectando elementos de poder e de êxito, elementos de fraqueza e fracasso, dificuldades vencidas, como venceu ou como reagiu durante os tempos de crise, privilégios que lhe favoreceram, por exemplo, a biografia de Jó. O que o diabo fala? O diabo fala, lógico que Jó é justo, o Senhor lhe favoreceu com tudo. Porventura teme Jó a Deus debalde? Ou teme Jó a Deus em vão? Não, o Senhor favoreceu com tudo. Então, é aí um ponto. Que privilégios favoreceram durante tal circunstância, no seu reinado, no seu tempo? Oportunidades desperdiçadas, perigos evitados. Houve crescimento espiritual na sua vida, foi percebido que cresceu espiritualmente. Por exemplo, Jacó, né? Aquele que pega no calcanhar, o enganador, ele sai da sua família fugido com medo do irmão, né? Após ter tomado a bênção da primogenitura, foge para a terra de Labão, né? Para a terra dos seus parentes Labão, e depois o retorno de Jacó, ele volta outro homem, ainda caudicante, mas tem um evento no Vale do Jaboque, né? Em que ele luta com um anjo, é marcado, e ali o seu nome é mudado, e a partir de então nós temos um outro Jacó. Temos um outro Jacó. Então, houve crescimento espiritual, houve um amadurecimento. Vida de José, o José criança entre os seus irmãos, trazendo recados, trazendo relatos para o seu pai, o José na cisterna, o José na casa do Potifar, o José na cadeia no Egito, o José governador do Egito, o José que reencontra os seus irmãos, o José que fala com seus irmãos após a morte do pai. Houve um crescimento, percebe-se maturidade. Haja vista que no final do livro do Gênesis, quando após a morte de Jacó, os irmãos enviam um servo para dizer, né, já mentindo, para falar que o pai antes de morrer pediu que não se vingasse. E José fala, agora, hoje eu vejo que o mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor intentou para o bem. Então, houve um amadurecimento? Houve, porque ele disse que hoje ele percebeu. Então, quer dizer que aquele tempo todo, ele ainda ficava se questionando por que foi assim. Talvez ele não tenha entendido com clareza até aquele momento, até a estada da nação de Israel, do povo de Israel todo no Egito. Então, houve crescimento, tem que ser observado isso. Né? E terminando o estudo na vida do profeta Samuel, que poderia ser muito mais exaustivo, muito mais rico em detalhes. Quais foram os acontecimentos principais da sua vida? Faça um gráfico das viagens da pessoa, onde ela foi, por quê, o que fez. Né? Fazer um gráfico das viagens de Paulo, de Pedro, né? De Silas, de Barnabé, de Marcos, né? Tantos que se movimentaram, os apóstolos se movimentaram, Filipe, para onde foi, da onde foi, veio da onde, Davi, a peregrinação de Davi até ser coroado rei definitivamente sobre todo Israel em Hebrom, fugindo de Saul, tem o evento da caverna de Adulão, enfim, percorrer qual o percurso, por onde foi, por que foi, o que aconteceu, qual foi a atitude tomada, como morreu, qual foi o fim. Elias foi recolhido pelo Senhor, Enoque andou com Deus, foi recolhido pelo Senhor. Não, Davi morreu em velhice,
né? Sentindo dores, como uma serva contratada aquecendo seus pés, né? Então, é importante observar que influência ele deixou. Boa influência, má influência, tudo na sua vida era uma boa influência ou havia aspecto negativo. E terminamos. Por hoje é só, até aqui. E, enfim, como todo método, existe muito mais a ser observado, muito mais a ser considerado, né? A oração é que o Senhor use mais uma vez esse tempo, essas aulas, esse estudo, para a glória do teu nome, para o crescimento espiritual, para a edificação dos santos, em nome de Jesus.